Isabel sentou-se à mesa de madeira, os papéis da eutanásia espalhados diante de seus olhos. O médico tinha sido claro: em 3 dias, ela poderia pôr fim ao sofrimento. O diagnóstico era terminal, e ela já não via propósito em continuar. Já havia se despedido, em silêncio, das pequenas alegrias cotidianas. A dor, a perda da mobilidade, o cansaço eterno, todos esses fatores convergiam para um desejo de descanso final. A decisão estava tomada, e a paz era o único sentimento que a acompanhava. O relógio marcava o tempo de um modo sutil, quase imperceptível, mas havia algo em seu peito que o fazia parecer mais pesado. Mas então, a campainha tocou. Ela não esperava ninguém. Quando abriu a porta, viu Ricardo. Seu filho. Havia anos desde a última vez que o viu, mas ali estava ele, com os olhos cheios de acusações e perguntas não ditas. Você vai fazer isso, mãe? Vai deixar tudo para trás assim? A pergunta era simples, mas a maneira como a proferiu carregava o peso de uma vida inteira de mágoas não resolvidas. Isabel sentiu o peso das palavras como se fossem pedregulhos em seu peito. O silêncio entre os dois foi longo, mas não porque não houvesse o que dizer. Pelo contrário, era o tipo de silêncio denso, feito de memórias que não se dispunham a emergir facilmente. O filho, agora homem, parecia mais uma sombra do que a pessoa que ela conhecia. Isabel fechou a porta atrás dele, o peso de sua escolha ainda visível nos olhos. Não havia mais como voltar atrás. Ricardo não se sentou. Ele permanecia de pé, seus olhos fixos em Isabel, ainda tentando entender a magnitude daquela decisão. Os minutos passaram e o silêncio se instalou novamente, agora mais tenso, carregado de um passado não resolvido. Isabel sabia o que ele pensava, mas não sabia como explicá-lo. Você realmente acha que isso é o melhor? Que acabou? A voz de Ricardo estava mais baixa, mas a incredulidade nela era quase palpável. Isabel olhou para ele, buscando as palavras certas. As palavras que, ao longo dos anos, ela não conseguirá encontrar. Ela nunca tinha sido uma mãe perfeita, isso ele sempre soubera. Mas algo dentro dela havia se apagado ao longo do tempo. Talvez tivesse sido a morte do marido, ou talvez a perda da juventude. A decisão da eutanásia, ao contrário do que Ricardo pensava, não era só sobre dor física. Era sobre o fim de um ciclo, sobre a incapacidade de encontrar um propósito nas pequenas coisas que ainda restavam. Ela já não se via mais como alguém que valesse a pena ser salva. Mas Ricardo não entendia. Para ele, sua mãe ainda era aquela mulher forte, cheia de histórias para contar, alguém que sempre tinha uma razão para lutar, não importa o quão difícil fosse. Você está desistindo de nós. Está desistindo de mim, ele disse, quase como um sussurro, como se estivesse se culpando. Isabel sentiu o impacto de suas palavras, como um golpe direto no peito. Ele tinha razão, em parte, mas não sabia o que ela já enfrentará, o quanto já havia se despedido por dentro. A dor física era apenas uma camada de tudo o que ela já carregava. Eu não estou desistindo, Ricardo, respondeu Isabel, suas palavras mais suaves do que ela gostaria. Eu só estou escolhendo a minha paz. O sol estava baixo quando Marta apareceu, batendo na porta com uma suavidade que contrastava com a chegada brusca de Ricardo. A amiga de sempre, com os cabelos brancos e os olhos que refletiam uma vida longa e compartilhada. Isabel a recebeu com um sorriso fraco, mais por cortesia do que por vontade. Marta era uma das poucas pessoas com quem ainda se sentia conectada, mas até mesmo ela parecia distante, como se não soubesse mais como navegar pelo espaço entre elas. Marta entrou sem dizer uma palavra, sentando-se ao lado de Isabel na sala silenciosa. O cheiro do chá que elas costumavam beber juntas ainda parecia flutuar no ar. Mas a sensação de perda era palpável, como uma nuvem invisível, obscurecendo a conversa. Eu não vou te convencer, sei disso. Você já tomou sua decisão, disse Marta, quebrando o silêncio. A voz dela era calma, mas havia uma tristeza profunda. Mas será que realmente é isso, Isabel? Será que não há mais nada para se esperar? Isabel olhou para a amiga, tentando encontrar algum consolo nos olhos dela. Marta sempre soubera como falar de forma que as palavras não fossem apenas o que se ouvia, mas o que se sentia. No entanto, naquele momento,
Isabel não conseguia achar a resposta. O que Marta dizia era verdade. Havia algo dentro dela que ainda hesitava, algo que queria acreditar que a vida poderia ter mais sentido. Eu sinto que minha alma já se foi, Marta, respondeu Isabel, a voz quebrando em um suspiro longo. O corpo, esse já não me serve mais. Marta não soubera o que responder. Tudo o que podia fazer era pegar a mão da amiga e apertá-la suavemente. O silêncio entre elas, dessa vez, não era confortável, mas sim uma aceitação mútua do espaço que se expandira entre elas, irreversível. Na quietude da tarde, enquanto o vento soprava suavemente pelas frestas da janela, Isabel se perdeu em suas memórias. As paredes da casa, carregadas de fotografias antigas, pareciam absorver sua angústia. Cada imagem contava uma história, mas havia algo nelas que agora parecia distante, como um reflexo turvo de algo que ela já não conseguia tocar. O sorriso do marido, os momentos com Ricardo quando ainda era criança, a vida antes da dor se tornar constante. Tudo aquilo parecia ter acontecido a outra pessoa. Ela se viu em sua juventude, cheia de energia, com os olhos brilhando de sonhos. Quando o casamento com Antônio floresceu, parecia que o futuro não teria fim. Mas o tempo, como sempre, se mostrou implacável. Ele envelheceu, ela envelheceu. Os filhos cresceram, e as mudanças que a vida impôs começaram a se tornar um peso. O desgaste físico veio, e com ele, a perda do controle. Aos poucos, o que antes era uma vida cheia de possibilidades se transformou em uma rotina monótona de dor e espera. Isabel se lembrou dos dias em que o marido já não reconhecia mais os rostos ao seu redor, da perda de identidade que ela mesma experimentou, aos poucos, sem perceber. Ela sempre dizia a si mesma que estava apenas aguardando a última etapa. E agora, aqui estava ela, na última etapa, decidindo entre o fim ou uma tentativa inútil de continuar. Mas o que restava? O peso das memórias a envolvia, mas ao mesmo tempo, parecia que elas não eram mais suas. Como se, de alguma maneira, ela já tivesse desistido delas há muito tempo. Na manhã seguinte, Marta voltou. Ela trouxe uma notícia, mas não sabia como dizê-la. A casa parecia mais vazia do que antes, como se o tempo tivesse levado até a essência de tudo. Isabel estava sentada na cadeira de balanço, absorta em seus pensamentos. Quando Marta entrou, ela não fez barulho, mas a expressão em seu rosto denunciava algo. Isabel olhou para ela, estranhando a seriedade. Isabel, começou Marta, hesitante. Eu encontrei algo. Uma carta de Antônio. Antônio. Isabel sentiu um frio na espinha. Ela nunca pensou que aquele nome pudesse retornar à sua vida, especialmente não de uma maneira que trouxesse mais peso do que ela já carregava. Marta entregou-lhe a carta, que estava envelhecida, com os bordos amarelados pelo tempo. Não havia mais assinatura ou data, mas Isabel soubera imediatamente que era de seu marido. Eu não sabia que ele havia escrito isso. Isabel murmurou para si mesma. Era uma carta que ela nunca havia visto, escondida em um dos livros antigos que ele costumava ler antes de sua doença. Com as mãos trêmulas, Isabel abriu a carta. As palavras ali estavam cheias de arrependimentos, de dor. Antônio falava sobre um erro grave, algo que ele nunca tivera coragem de revelar enquanto estava vivo. Ele se referia a um segredo, uma traição que ele nunca havia contado a ela, algo que ele temia que destruísse o amor que ainda existia entre eles. O peso daquela revelação bateu fundo em Isabel, mais forte do que qualquer dor física que ela já sentirá. Um vazio se alastrou dentro dela, mas também uma sensação de alívio, como se um fardo finalmente fosse retirado de seus ombros. A carta terminou com uma súplica. Asterisco, perdoe-me, Isabel. Eu te amo. Asterisco. Isabel ficou em silêncio, a carta ainda nas mãos. O segredo, agora exposto, não trouxe a paz que ela esperava. Mas algo dentro dela se mexeu, um pedaço do que restava dela, uma parte que ainda não havia se entregue completamente. A carta de Antônio ficou guardada ao lado de Isabel por dias, como um peso adicional, um novo ponto de partida para um processo que ela achava ter finalizado. Mas os ecos daquela revelação ainda reverberavam dentro dela, afetando não apenas a dor que sentia, mas também a relação com Ricardo. Havia algo não resolvido entre eles, um abismo que crescia cada vez que ela pensava no filho que agora se afastava dela.
Talvez fosse o momento de encarar aquele vazio de uma vez por todas. Na tarde em que decidiu isso, Ricardo voltou. Ele havia ligado várias vezes, mas ela não tinha atendido, não estava pronta para abrir a porta mais uma vez. Mas quando ele entrou, sem batidas, sem aviso, ela sentiu que não havia mais escapatória. Ele se sentou à sua frente, agora menos agressivo, mas ainda com os olhos carregados de uma mistura de dor e raiva. Era como se ele também estivesse procurando algo que ainda não sabia o que era. Eu não sabia que ele te havia deixado algo, disse Ricardo, sua voz mais suave do que o normal, mas ainda assim, carregada de tensão. Você nunca me contou sobre isso. Nem sobre o que aconteceu com ele. Isabel olhou para ele, o coração apertando. O que dizer? As palavras estavam embaraçadas na garganta, como se nunca tivessem sido ditas no tempo certo. Agora, todas pareciam insuficientes, pequenas diante da distância emocional que os separava. Eu nunca falei sobre isso porque, talvez, eu não soubesse nem como falar, respondeu ela, a voz suave. Mas a verdade é que eu também nunca soube como te explicar, Ricardo. Não só sobre ele, mas sobre nós dois. O que aconteceu entre nós? Eu não sei como voltar atrás. Ricardo a encarou por um longo momento. Havia tantas coisas que ele queria dizer, mas o medo de não ser compreendido o paralisava. O silêncio entre eles se tornou um espaço comum, uma barreira invisível, mas presente. Isabel sentiu que ele estava finalmente tentando enxergar a mulher que ela era, não apenas a mãe que ele achava conhecer. Ela sabia que aquilo não resolveria tudo. Mas, por um momento, o sentimento de reconciliação parecia possível. E, por um instante, Isabel acreditou que isso pudesse ser suficiente. Na manhã seguinte, Isabel acordou cedo, o sol apenas começando a iluminar o céu. As paredes da casa pareciam ainda mais silenciosas, como se a presença de Ricardo e Marta tivesse deixado um eco. Algo estava diferente agora, uma sensação que não soubera identificar até aquele momento. O peso da carta de Antônio ainda estava com ela, e embora tivesse encontrado algum alívio, havia um vazio persistente que parecia impossível de preencher. Ela se levantou da cama e caminhou até a janela, olhando para o jardim que ele tanto amava. As flores estavam murchas, algumas secas, mas ainda havia uma beleza melancólica ali, como uma lembrança do que poderia ter sido. Isabel pensou sobre a vida que tivera, as escolhas que fizera, as oportunidades que deixou escapar. O tempo, esse velho inimigo, havia levado mais do que ela imaginava, e agora restava apenas um desejo profundo de paz. Mas seria isso o que ela realmente queria? A morte parecia um alívio em meio à dor constante, mas as conversas com Ricardo, a revelação do marido, algo dentro dela dizia que talvez houvesse algo mais a ser vivido. Era possível recomeçar, mesmo agora, mesmo com a vida já se esgotando? Ou talvez fosse tarde demais para lutar contra as correntes do passado. O pensamento da eutanásia já não parecia tão claro. A decisão que antes lhe parecia certa agora estava repleta de dúvidas, como se ela estivesse à beira de um precipício, sem saber se deveria dar o último passo ou voltar atrás. Isabel sentou-se novamente na cadeira de balanço, perdida em sua própria mente, enquanto o dia começava a nascer em sua frente. O que fazer agora? A dúvida era insuportável, e ela não sabia se teria tempo suficiente para encontrar a resposta. O dia marcado para a eutanásia chegou com uma calma inquietante, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que Isabel absorvesse cada momento. Ela se sentia estranha, suspensa em um espaço entre o antes e o depois, entre a vida e a morte. O sol entrava pelas janelas, criando sombras longas sobre o chão de madeira. Tudo estava silencioso, mas o peso de cada segundo era imenso. A decisão, que antes parecia ser um alívio, agora se mostrava uma presença estranha, uma sombra que a acompanhava a cada passo. Ricardo estava ali, ao seu lado, mas a distância entre eles parecia ter aumentado. Ele a observava com os olhos cheios de uma tristeza profunda, e Isabel sabia que nada do que ela dissesse agora mudaria a dor que ele sentia. Ela sentia, no fundo, que ele acreditava que a decisão dela era uma espécie de abandono, uma fuga diante das dificuldades. Mas ele não sabia o que ela havia passado. Não sabia o quanto ela já tinha perdido. Marta estava ao lado de Ricardo, mas sua presença não era tão marcante. Ela simplesmente existia ali, silenciosa, como se soubesse que as palavras não seriam suficientes.
A médica chegou à casa no meio da tarde, trazendo com ela um sorriso profissional e um olhar compassivo. Ela falava com suavidade, como se estivesse lidando com algo muito delicado, mas Isabel sabia que para ela aquilo era apenas mais um procedimento. "Está pronta?" A médica perguntou, mas a resposta de Isabel não veio imediatamente. Ela olhou para os dois, um sentimento de ternura e arrependimento misturados em seu peito. Por um breve momento, uma dúvida voltou a surgir. Será que ela estava pronta para dar esse passo? A dúvida cresceu, mas, por fim, ela olhou para os rostos ao seu redor e sabia que, de alguma maneira, a escolha já havia sido feita. O silêncio pairava na sala, denso e palpável. Isabel sentiu como se o tempo tivesse parado, como se aquele momento fosse um abismo entre dois mundos, o mundo da vida que ela conhecera e o mundo da morte que agora parecia ao alcance das mãos. A médica aguardava, mas ninguém parecia disposto a falar mais nada. O peso da decisão se estendia no ar, mais forte do que qualquer palavra poderia aliviar. Ricardo estava à sua direita, os olhos fixos nela, mas sem coragem para dizer o que pensava. Marta, um pouco mais afastada, observava com uma calma que parecia esconder sua própria agonia. Isabel sabia o que os dois esperavam, uma resposta. A sua resposta. Ela olhou para os rostos dos dois, como se pela última vez tentasse ver neles algo que ainda conectasse a vida. Ricardo parecia mais jovem em seu sofrimento, como se ele fosse uma versão de si mesmo que ela já não reconhecia mais, tão cheia de mágoas e ressentimentos. Marta, por outro lado, parecia ser a única que ainda via sem julgamentos, com a aceitação serena de quem sabe que o amor, em suas formas mais complexas, também é uma questão de liberdade. Isabel olhou para a médica, que agora se mantinha em um silêncio respeitoso. O olhar da profissional não a pressionava, mas Isabel sentiu que a escolha já não dependia mais dela, como se ela tivesse se deixado levar por um fio invisível que a guiava sem volta. Ela respirou fundo e fechou os olhos por um instante. A decisão era dolorosa, mas final. Quando abriu os olhos, não foi para olhar para a médica, mas para os dois que estavam ao seu lado. O corte foi abrupto, e a história terminou ali, no momento em que Isabel finalmente escolheu, ou talvez foi escolhida, pela morte, sem mais palavras, apenas o som de sua respiração. A morte, quando chegou, não foi como Isabel imaginava. Não foi um alívio suave, nem uma libertação sem dor. Foi um intervalo, uma pausa longa, onde o silêncio tomou conta de tudo. Ela havia feito sua escolha, mas, agora que o momento se aproximava, algo inesperado a invadiu, uma sensação de vazio. Não de alívio, como ela esperava, mas de uma calma inquietante, como se ela tivesse passado por uma porta sem saber o que havia do outro lado. Isabel não sabia se a dor havia sido interrompida ou se a dor estava simplesmente transformada em algo mais vasto e menos tangível. O que restava de sua consciência agora era uma espécie de limbo, sem respostas, sem explicações. Ela se sentia distante de tudo, dos rostos que uma vez amou, das memórias que a fizeram ser quem era. A paz parecia ser um conceito inalcançável. Ricardo, sentado ao lado da cama, com os olhos vermelhos e o rosto cansado, permaneceu ali, em silêncio. Ele estava ali não porque entendesse, mas porque sentia a falta de sua mãe, da mulher que, até então, ele pensava conhecer. Marta estava ao lado dele, também quieta, com o coração cheio de perguntas sem resposta. A decisão de Isabel havia sido uma decisão tomada por ela, mas havia impactado todos os que estavam ao seu redor. O amor de Ricardo por ela, agora, se transformava em uma saudade amarga. Isabel não sabia mais se havia tomado a decisão certa. Ela não sabia de nada, além de um leve e insuportável vazio. A casa parecia diferente. Algo tinha mudado de forma irreversível. Ricardo e Marta ficaram mais tempo do que esperavam, mas a quietude daquela casa parecia finalmente engolir todas as palavras que poderiam ser ditas. A decisão de Isabel estava tomada, e agora eles precisavam lidar com as consequências, não apenas da escolha dela, mas do impacto que ela teve em suas vidas. Ricardo sentou-se na cadeira onde sua mãe sempre se sentava, seu olhar perdido nas mesmas paredes onde tantas memórias estavam gravadas. Ele nunca imaginara que a última vez que conversasse com ela seria tão cheia de tensão, de dúvidas não resolvidas. Ele tinha tantas coisas que queria dizer, tantos sentimentos que ainda não soubera expressar. Mas agora, não havia mais espaço para aquelas palavras.
O vazio que ele sentia parecia mais denso do que qualquer culpa ou arrependimento que tivesse guardado. Ele se questionava se teria sido mais forte para ajudá-la, se teria feito mais para que ela não se sentisse tão sozinha em sua dor. Marta ficou ao lado dele, como sempre fizera, mas agora o silêncio entre eles era diferente. Não havia mais a cumplicidade silenciosa que eles haviam compartilhado ao longo dos anos. Marta sabia que Ricardo precisava de um tempo para processar a perda, e ela não queria pressioná-lo com mais palavras. Ela estava ali, apenas para ser uma presença reconfortante. Talvez, no futuro, ele se abrisse mais. Talvez não. No entanto, Isabel havia deixado algo atrás de si, um legado. Não era um legado de riqueza ou conquistas, mas algo mais intangível, uma lição. O ato de escolher o próprio fim, de lidar com a dor de uma maneira que só ela poderia compreender, tinha deixado uma marca profunda em todos os que estavam perto dela. E, de alguma maneira, esse legado de coragem e dor continuaria a viver através de Ricardo e Marta, na forma de um aprendizado silencioso sobre a vida, a morte e a inevitabilidade do sofrimento humano. E aqui se encerra mais uma história. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. Sua opinião é essencial para continuarmos trazendo narrativas emocionantes e repletas de surpresas. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!